Caros amigos, este é o canal Darcy Filho sem off. Clique no sininho, ative o sininho, participe, traga a sua opinião, dê um like. Hoje, oficialmente, o futebol no Brasil foi retomado, porque hoje houve a primeira transmissão do Campeonato Carioca pela televisão, pela Rede Globo de televisão. Assistimos o jogo entre Botafogo e Cabofriense. E o Botafogo fez uma goleada 5-2, tudo de acordo com o esperado, embora o Botafogo tivesse começado a trabalhar somente 8 dias, também a Cabofriense. O Botafogo entrou em campo protestando, todo de preto, e também houve manifestação nesse sentido de outros clubes que estarão confirmando este protesto nos jogos no decorrer do domingo, no decorrer do final de semana. A transmissão do jogo é que me pareceu um pouco pobre, sabe? Eu tinha uma ideia de uma transmissão melhor, de uma transmissão mais rica, de uma transmissão onde nós sabemos que o estádio estava fechado. Não havia ninguém assistindo o jogo. Então, o que havia no jogo? Eram os árbitros, os atletas, os homens de imprensa, os gandulas, banco de reservas, treinadores, homens de apoio da federação, enfim. Mas em nenhum momento, com o transcorrer do jogo, estas situações foram mostradas. Não foi mostrado, por exemplo, cabine de rádio, se tinha alguém trabalhando, transmitindo, se não tinha. As transmissões dos recados dos treinadores para as suas equipes, porque se ouve tudo no estádio, não tem nenhum problema. A troca de palavras, de ideias entre os jogadores, isso tudo poderia ser registrado na transmissão. Isto a gente ouvia ao fundo, com o narrador transmitindo o jogo, com o comentarista comentando, e vez por outra o repórter trazendo uma informação. Isto que era o mais rico da transmissão acabou não acontecendo. Estes detalhes precisavam ser mostrados para os telespectadores, para os ouvintes, para que tomem conhecimento exatamente como tudo transcorre. Como um treinador reclama dos seus atletas, como um companheiro reclama de outro, como um companheiro incentiva o outro, como o árbitro recebe reclamação dos atletas, como esses atletas reclamam da arbitragem, como os treinadores ao lado do campo. Olha, de mais rico na transmissão do jogo de hoje, o que nós vimos foi 2 ou 3 vezes o Paulo Autori, que estava numa cabina, ele havia sido suspenso e obteve uma liminar da sua suspensão, coisa que o VAR poderia ter trabalhado, mas como protesto preferiu ficar numa cabina de rádio do Engenhão, permitindo que o seu auxiliar René Weber orientasse a equipe dentro do campo. Não se ouviu, por exemplo, um médico perguntando para um atleta ao lado do campo ou na beirada do campo: está doendo aqui, está doendo ali, o que precisa fazer? Você pode continuar, não pode? Estas informações ricas, num jogo assim, o comentarista, especialmente como no Sport TV hoje, ou no Premier, como queiram, tinha o Petkovic, ou Petkovic, ou Pet, como queiram, ele poderia, a cada cobrança de falta, dizer como se bate na bola, como uma barreira tem que ficar formada, como o goleiro tem que se posicionar, se a barreira é referência ou não é, se a batida é com o lado externo do pé, se é com o peito, se é forte, se é fraco, se a jogada é ensaiada, é preparada, é feita em 2 lances. Estas informações ricas que o torcedor precisa saber, porque muitas vezes o torcedor discute sobre futebol e não conhece detalhes nobres e importantes como estes de uma batida de pênalti. Por que o jogador do Cabofriense foi 2 ou 3 vezes para a bola e voltou? Esse lance ficou sem explicação, até mesmo no final do jogo. Sabe, são questões que o futebol precisa, aproveitando agora que não há torcedor em campo, que diminuem as informações, que os narradores, e isso depende muito dos narradores, mas depende acima de tudo da produção das transmissões. O camarada tem que produzir uma jornada esportiva como essa. É preciso que saia uma transmissão que atraia o telespectador. Senão, um jogo entre Botafogo e Cabofriense, que é um jogo pobre tecnicamente, e foi pobre, o telespectador fica apenas ouvindo, como se fosse rádio, e vai olhar quando sai uma jogada diferente, ou quando sai um gol. Senão, não assiste, não há interesse em assistir a um jogo como esse. Então, é necessário sim, que essas jornadas esportivas, essas transmissões de futebol,
elas sejam produzidas para que se tornem ricas e atraentes. Espero que nos demais jogos deste domingo isto aconteça. Se der tempo, é claro. Um abraço.